Fala aí, rapaziada do Isso da Santos, tudo certo? Cara, é muito triste viver tudo isso de novo, né? É muito, cara, é indescritível o que eu vi no Allianz Parque de perto do gramado trabalhando, que aconteceu com o Santos. Um time sem nenhuma confiança de chutar uma bola para gol. Um time sem a menor base psicológica para suportar uma pressão. Porra, gente, um time que você vê que tem talento, que você vê que pode chegar, mas que não chega. Eu vou relatar alguns bastidores que eu vi ali, assim, cara, e que ninguém reclame da torcida, cara. Porque a torcida, ela teve todo o direito de vaiar o time no final do jogo. Todo o direito. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha com os amigos para que eles possam se inscrever aqui no canal também, tá? E comentar qual é o teu sentimento com relação ao Santos hoje. Comenta aqui embaixo. Comenta. Alô, Pedrinho, que eu encontrei ontem saindo do Allianz Parque, torcedor do Santos. Agora é meu amigo no Instagram, lá no @FabianoFaraOficial. Grande Pedrinho, um beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho. O Pedrinho saiu chateado, como todos nós, né? Cara, imagina um time que tem a bola, que gira a bola, que chega próximo da área, que vai para lá, vai para cá, mas não tem confiança de meter pro gol. Cara, foram pouquíssimas finalizações. No primeiro tempo, o Santos finalizou 4 vezes. 3 com o Rollheiser. 3 com o Rollheiser. O Rollheiser, que esse cara eu posso considerar também uma cereja no bolo do Santos. Cereja do bolo do Santos. Perdão. Porque joga demais. Joga demais. Tenta o tempo todo, sabe? Tem talento. E um cara que é responsável por armar o jogo tinha que chegar na área para finalizar. Porque o Tiquinho começou cansado o jogo. O Tiquinho não passa uma boa fase. Não passa. Perdão, gente. Isso aqui é reflexo ainda do frio que eu passei no Allianz. Um time que jogou com o Tassiano e Tiquinho na frente, o Soteldo foi encaixotado pelo Ceará, então tinha que cair um pouquinho mais pelo meio. O Adelano conseguia passar quando precisava, o Bom Tempo, o Rincon. Cara, é assim, é um time que ficou com a bola, girando o tempo todo a bola, mas não tem confiança, não tem psicológico, não suporta a pressão para chutar a bola, tem medo de errar. Essa é a palavra, a frase. O Santos tem medo de errar. A situação do Santos hoje, de 24 pontos disputados, apenas 5 conquistados, na zona do rebaixamento, e mesmo se vencer o clássico contra o Corinthians, permanece na zona do rebaixamento, e mesmo vencendo ontem, permaneceria na zona do rebaixamento. Essa condição do Santos, essa situação do Santos, ela espremeu psicologicamente o time. O time tem medo de errar para não ser vaiado. Só que a gente não pode apontar para a arquibancada e começar a culpar, porque os caras aplaudiram. Eu vi no intervalo uns querendo vaiar, os outros segurando. Não, segura, vamos aplaudir. Aplaudiram o time no intervalo. E aí, quando o juiz apitou o final do jogo, o torcedor tem todo o direito de vaiar. Eu dei um bico na placa de publicidade, não acreditando no que eu estava vendo. Um time que o Fernando Miguel fez uma defesa. Uma bola que o Rollheiser deu pro Tiquinho, matou no peito, virou, bateu, e o Fernando Miguel, tantas outras oportunidades. O Tiquinho deu uma bicicleta para fora, aí já sentiu cãibra. Cara, oportunidade de bater para gol. Aí os caras batem a bola, bate no zagueiro, volta. Ou não bate, ou ficam circulando a bola, assim, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Cara, isso... Velho, isso não é o Santos. É assim. Ou é o Santos que a gente tem medo de ver. É um time que parece que vai e não vai. E do jeito que tá, não vai. E aí eu vou eximir de culpa o Kleber Xavier, cara. Terceiro jogo dele. A torcida tá fazendo pressão e tá num clube como o Santos, tem que ter pressão. Tem que ter cobrança por resultados. Né? Aí você, na zona mista, vê lá o presidente falando, e eu entendo, compreendo, mas eu não preciso concordar com o presidente.
falando que só falta a bola entrar, não. O time está tentando buscar um equilíbrio e tal. E me deu a entender a entrevista do presidente na zona mista do Allianz Parque ontem, né? Que parece que ele está esperando o Neymar voltar para o time ter qualidade. Não, não é assim. A gente não pode esperar o Neymar. A gente não pode ficar esperando o Neymar. Se o Neymar volta dia 1º de junho, se o Neymar volta antes, a gente não pode esperar o Neymar. A gente tem que começar a reagir agora. Não dá para reagir na 10ª, 11ª, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não concordo com o presidente com relação à qualificação do elenco. Precisa ser melhor. Acho que na janela, eu acho que a gente tem que tirar aqueles que não servem mesmo, tipo Gabriel Veron. Tem uns que não servem, Léo Godoy, que não servem. Não servem para o Santos. E tem que insistir, mesmo com a situação grave, várias dívidas a curto prazo, né? Herdadas é verdade, mas insistir na contratações pontuais que resolvam o problema do Kleber Xavier e do time do Santos. Kleber Xavier, ele parte do princípio de buscar um equilíbrio defensivo para depois atacar, só que o imediatismo não permite isso. Ontem, Zé Ivaldo e Gabriel Brazão foram os destaques do sistema defensivo do Santos. Isso me preocupa. Porque o Santos tem que se defender também. Apesar de ter ficado mais com a bola, mais tempo no ataque, e não ter chutado para gol, o Ceará chegou pouquíssimas vezes e chegou com muito mais perigo que o Santos. O Brazão fez defesas muito mais importantes do que o Fernando Miguel, que eu me lembro que só fez uma do Tiquinho. Então, esse time ele não está suportando uma pressão psicológica, uma pressão por resultados. E isso me preocupa mais. Porque se o cara tá num time como o Santos, sabe que o time voltou da Série B para a Série A, e o torcedor não quer nem ouvir falar na letra B, tá? Não quer nem ouvir falar, que o torcedor tem receio, que o torcedor espera que o time entregue em campo, e você vê tudo aquilo, não adianta. Eu já falei, a fase não é para jogar bem. A fase é para, de repente, num chute no meio de campo, todo mundo falhar, a bola entrar, gol, 1-0, ganhamos 3 pontos. É isso. O torcedor do Santos não se importa mais com o time jogando bem. Não é essa a questão. E para fazer gol, tem que chutar. Para dar sorte de bater no zagueiro e tirar do goleiro e entrar, tem que chutar. O time tem que ter confiança. O time não tem confiança. O time não tem confiança. E a responsabilidade por esta confiança a passar para o time, eu vejo que é muito também pela diretoria. Ontem foi citado o problema do Guilherme. O Guilherme foi buscar ajuda, uma matéria, se não me engano, do Lucas Mussetti, buscar ajuda com um pastor da igreja dele lá, para ver se melhorava a cabeça dele, porque o cara que foi artilheiro do Santos, que era ovacionado no Santos no Campeonato Paulista, que fez um péssimo Campeonato Brasileiro início, né? E para mim, eu continuo com a opinião de que é um bom reserva, eu acho que rende mais entrando durante o jogo, não começando como titular, né? O cara tá ferrado no quadril lá, tá com problema no quadril, mas a gente percebe que é mais psicológico o problema. Então, não tem como admitir que jogadores tão experientes, jogadores que tecnicamente têm o que oferecer para o Santos, não suportem uma pressão da torcida, que vai existir em time grande, cara. E o Santos é gigante, existe. É um time abalado psicologicamente, mas muito abalado. E é um time que, se não tiver a mudança de chave, presidente, não adianta o senhor chegar e falar, quem não estiver pronto para virar a chave contra o Corinthians, né, na Neoquímica Arena, que peça para sair. Não adianta, o senhor só pressiona mais o psicológico dos jogadores. Jogou para a torcida, é a minha opinião. Ele lançou para a torcida, ó, tá vendo? Dei o recado aí, ó. Agora é com os caras. E aí os caras que já estão, os caras ficam abalados emocionalmente contra o Ceará, com todo o respeito, que faz melhor campanha que o Santos, mas contra o Ceará, os caras já ficam abalados. Imagina contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na torcida única. Os caras vão entrar assim, pô, se eu não ganhar, eu tô ferrado, eu não vou sair daqui. Eu não vou poder andar de mão dada com a minha esposa no shopping, eu não vou poder mais, eu vou ter que pedir pelo aplicativo comida, eu não vou poder mais sair. É assim, tá desse jeito. Então tá tudo abalado. E eu acho que esses caras, eles têm que entender que eles têm futebol para apresentar, eles precisam de confiança. Ah, mas é o torcida que tem que passar confiança. Falar, não é. Todo o trabalho feito ali dentro, comissão técnica e jogadores, cara, eu vivi dentro do clube, eu sei. Eles se fecham, ali são eles, tá?
O problema é o externo, é o entorno, é a circulação de vestiário, de CT, é o olhar. Cara, deixa os caras trabalharem. O Santos precisa, infelizmente, agora do imediatismo. Porque se tivesse tempo para trabalhar, esse time não estaria tão abalado psicologicamente. O Zé Rafael fez a estreia dele totalmente duro, cara. E foi 5, 6 minutos lá, sei lá, nem chegou a 10 com os acréscimos, mas, sabe, para dar aquela quebrada. Não dá para exigir do Zé Rafael. A gente tem que exigir do Verón, que é uma porcaria, né? Exigir não. Tem que chegar, tá vendo? É uma porcaria, não serve. Tchau. Venho da base, acabou. Sabe? Tiquinho, desculpa, é banco, cara. David Washington, você é o titular. Não tem como. Tassiano, vai me perdoar. O Barreal é o titular. Você é banco. Vai entrar para ajudar a gente. Você tem que colocar os melhores para jogar, cara. É Rolês, é Barreal, Soteldo, é o Gabriel Bontempo, que fez uma boa partida, uma boa função. Mas todos eles precisam da confiança de bater pro gol. Os caras precisam ter confiança. São um time sem confiança. E é um time que não está suportando a pressão que vem das arquibancadas. E tem que saber suportar. Tem que virar a pressão com o quê? Com bola na rede, porra, com chute para gol. Eu vi disposição no time do Santos. Eu vi, mas eu vi medo. Medo de finalizar. É isso que me preocupa. Medo. Jogador que veste a camisa do Santos não pode ter medo de pressão, medo de chutar, medo de errar. Não pode ter medo. E eu vi medo. Infelizmente. Valeu.